E então eu me identifico àquele comportamento. E eu não questiono se aquele modelo mental, se aquela fotografia que eu tirei daquela realidade, ela é verdadeira ou não. Ao não me identificar, eu tô livre, né? Eu consigo, e aí a gente chama isso de um estado de não condicionamento, portanto um estado de presença, um estado em que para mim todo dia é um novo dia. Olá, eu sou Marcos Pittini e o convite da reflexão hoje é falar um pouquinho sobre como é que uma cultura se autolimita. Como é que algo que aparentemente parece ser tão forte, potente, tão vigoroso e tal, eventualmente acaba sendo refém de si mesma. Isso me faz lembrar, inclusive, uma conversa com um cliente que trabalhava numa instituição e que era uma instituição notadamente valorizada pela sua cultura. E aí nessa conversa ele contava até de uma forma meio confidente, assim, ele contava meio um tom de voz meio baixo, parecia uma coisa meio proibida. E eu me lembro que uma das coisas que ele citava, como se fosse um marco que tivesse rompendo a ruptura maior dessa cultura, ele falou assim: puxa, você não acredita, mas a gente acabou de recontratar uma pessoa que já trabalhou aqui. E ele falava: não, na nossa cultura, desde o começo, as pessoas que saíam da nossa organização eram consideradas traidoras. Então, a gente nunca recontratou alguém que saiu da nossa organização. Cara, eu achei aquilo tão forte assim e tão interessante de ver como uma verdade, né, como um dogma. E ele estava se sentindo super mal. Ele falava: eu não sei como é que a gente. Ele era o head de RH da organização. E ele falava: eu não sei como é que a gente vai comunicar isso, porque a gente acabou de escolher essa pessoa para voltar. Então, é muito interessante essa reflexão, né? Porque na prática a gente percebe que há uma tendência das organizações de, de se estabelecer verdades que são absolutas e de não se deixar livre o suficiente para que a cultura acompanhe a necessidade do momento como ele é, né? Para que a cultura possa acessar a realidade e esteja sempre flexível para ser questionada, para ser olhada, para ser adaptada, ou seja, para ser viva. Que o que acaba acontecendo é que em um dado momento alguém observa uma realidade, olha para o mercado, olha para uma oportunidade, olha para o que quer que seja e percebe que ali tem algo ali a ser feito de uma determinada forma e então ali se cria, vamos dizer, né, a fotografia de como eu percebo a realidade, é aquilo que a gente chama de modelo mental. Então, exemplo, por muito tempo se acreditava que a Terra era plana. Então eu observava para o mundo e percebia que a Terra era plana. Essa era o retrato, né, que a gente chama de modelo mental. Esse era o modelo mental. Para as pessoas a Terra era plana. Quer dizer, ao perceber a Terra plana, eu acabo adotando um determinado comportamento. Que comportamento é esse? Então, né, se você for olhar na sociedade, a colonização aconteceu, ela só foi permitida de acontecer quando essa verdade foi desconstruída, porque até que se acreditava que a Terra era plana, as pessoas tinham medo de navegar além do horizonte. Então, quer dizer, o que acontece, né, se for olhar do ponto de vista de sistema? Eu observo uma realidade, eu crio uma fotografia daquela realidade e eu adoto um determinado comportamento de não navegar além daquilo. Aquele comportamento de não navegar além daquilo me traz um resultado. Qual é o resultado? Eu estou vivo, porque se eu navegar além daquilo, eu vou cair num buraco no infinito e eu vou morrer. E então eu me identifico àquele comportamento. Eu não navego até o final e eu não questiono se aquele modelo mental, se aquela fotografia que eu tirei daquela realidade, ela é verdadeira ou não. Isso na verdade é o que você pode ser chamado de cultura, mas que na verdade isso é um condicionamento, porque eu não estou reconhecendo de que a realidade é viva e de que talvez eu tenha tirado uma fotografia que seja irreal
ou que a realidade simplesmente mudou, que ela tinha uma determinada realidade e agora ela é outra. E ao me identificar, então se você pensa sobre o ponto de vista de cultura, a identificação te faz não questionar, né, os modelos mentais que estão sustentando os comportamentos daquela cultura. Eu nunca revisito aquilo. Então eu sempre repito. Então eu repito um determinado comportamento, que ele é aceito pelaquela cultura, o resultado é positivo, estou dizendo ótimo, é assim que se faz. Eu me identifico com aquilo, ótimo, eu sou um bom gestor dentro de uma organização que faz coisas do jeito que eu também acredito, e eu vou repetindo aquilo. Só que a realidade que está lá embaixo, ela está em constante mudança, e eu não estou olhando para a realidade. Então o que acaba acontecendo, que a gente percebe, assim, as organizações ficam tão presas nos seus modelos mentais, nas suas crenças, nas suas verdades. Por exemplo, eu não posso contratar, como você tem, eu não posso contratar alguém no mercado porque isso é uma ofensa, e de repente eu percebo que a melhor pessoa que eu teria para contratar naquele momento é alguém do mercado, então eu estou rompendo um paradigma, e isso é ofensivo para aquela cultura, porque a gente se identificou a isso, aquela pessoa é um traidor, percebe a força que isso tem para uma cultura, entre muitos outros exemplos. Então, de repente, eu acabo fazendo da cultura a sua própria limitação. Então, o convite é, sim, ao olhar para a realidade, é muito provável que a gente crie uma fotografia dessa realidade e adote um determinado comportamento e tenha um determinado resultado, e está tudo bem. Mas acho que o grande convite é a gente não sair desse passo do resultado com a identificação. Porque essa identificação é o que vai fazer com que a gente eventualmente não crie uma cultura fluida, crie uma cultura paralisada, onde as pessoas têm que recorrentemente repetir aquilo, achando que aquilo é o bem maior. Ao não me identificar, eu tô livre, né? Eu consigo, e aí a gente chama isso de um estado de não condicionamento, portanto um estado de presença, um estado em que para mim todo dia é um novo dia. E ao ser um novo dia, aquilo que eu fiz no passado, se eu fizer diferente hoje, tá tudo bem. Mas tá tudo bem porque tem uma nova realidade. Não é um convite para eu questionar por questionar, ou ser um anarquista ou um rebelde. Não, é um convite para eu estar vivo, para eu estar atento, para eu estar presente no que está acontecendo e o que o mercado demanda. Se você pensar, uma meta, por exemplo, é uma expectativa que se cria diante de uma realidade estabelecida. E o tempo muda, Covid, né? Mudou. E aí, o que eu faço com essa expectativa? A maioria das organizações ficam presas a esses ciclos de expectativa que foram criados por querer ter uma previsibilidade, etc, etc. Tá tudo bem, é claro que as organizações vão querer ter algum tipo de previsibilidade, não é negar isso. Mas se eu coloco isso ao extremo, eu vou travar a minha organização, né? Porque a realidade está distinta e eu não estou permitindo as pessoas a acessarem a realidade, a me trazerem essa realidade como ela é, para eu poder trabalhar com a realidade. Então, na prática, as culturas, muitas vezes, elas se fecham em si mesmas e não conseguem se abrir ao que está vivo. A grande reflexão é como é que a gente convida as pessoas a adotar formas de atuação, contratos relacionais sadios, né, que não ofenda, que sejam positivos, etc. Mas, ao mesmo tempo, sem limitar que modelos mentais sejam questionados. Então isso também mostra que o que impede uma organização de mudar comportamento, porque se você for olhar até no sistema, no modelinho, geralmente quando as organizações querem mudar, o que elas fazem? Elas têm um comportamento do hoje e elas querem mudar para o comportamento do futuro. E aí cria um depara que é uma reta, cria novos comportamentos sem ressignificar os modelos mentais, sem acolher verdadeiramente aquilo que estava sendo negado. O grande convite é não só olhar para aquilo que eventualmente está travando, mas num futuro permitir com que as pessoas acessem continuadamente essa realidade, que traga que cultura seja um diálogo vivo de múltiplas possibilidades, que crie na organização vitalidade e conexão àquilo que é o agora, e não aquilo que foi no passado, e nem aquilo que eventualmente se quer ser porque acha que é bonito ser no futuro.